30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. 4 milhões e 200 mil só aqui no Brasil. O sucesso comercial já seria suficiente para fazer do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o mais importante disco dos Beatles. Lançado em 1967, Sgt. Pepper's representou, na verdade, o manifesto da contracultura que fez a cabeça dos jovens de todo o planeta. Hoje, na próxima terça-feira, Repórter Especial apresenta o documentário Os Beatles e a Banda do Sgt. Pepper's, produzido pela Granada Televisão. By the time we came to make Sgt. Pepper, we were getting a lot more freedom, artistic freedom. So we started to incorporate more of the kind of crazy life that we were living at the time into the music. And sitting in gardens looking at trees for years and years. That year did take about 50 years to complete. Há 20 anos, uma revolução social, sexual e musical atingiu milhares de jovens no mundo todo. A história conhece 1967 como o Verão do Amor, The Flower Power, roupas bizarras e moda dos hippies. E no centro da coisa estavam os Beatles com seu 8º LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que estava sendo levado a sério em algumas áreas que pareciam muito improváveis. O disco parecia encapsular o espírito de 1967, o Flower Power. Aquela coisa toda. E agora, quando você o ouve novamente, ele traz de volta um período que já acabou, é claro. Mas isto, na verdade, é o que é a música, não? A gente deseja que uma música revele o período sobre o qual fala. E Sgt. Pepper's parece fazer isso. Faz 20 anos que os compradores de disco botaram as mãos neste LP pela primeira vez. Pela primeira vez, descobriram as letras impressas na contracapa. E quando abriram o disco, encontraram os Beatles convidando-os para se juntar à festa. Há dois acontecimentos dos quais me lembro com a maior clareza. Um foi o assassinato de John Kennedy. E o outro, a primeira vez que ouvi Sgt. Pepper's. Em qualquer lugar que eu fosse, eu ouvia uma das músicas de Sgt. Pepper's. Vinda de uma janela aberta, de um carro que passava, de um prédio. Era como uma sintonização mundial.
Sgt. Pepper's foi votado um dos melhores discos pop de todos os tempos. Para aqueles que não o conhecem e para os que gostariam de se lembrar, vamos fazer um rápido roteiro. E nosso guia é o poeta americano Allen Ginsberg. O disco começa com uma lembrança nostálgica muito interessante do vaudeville. Dos bons tempos, dos velhos tempos. E continua com With a Little Help from My Friends, uma afirmação da proposta da vida comunitária. Yes, I get high with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. A próxima faixa é o território da imaginação, com Lucy in the Sky with Diamonds. A música seguinte diz que tudo vai melhorar. E nem pode piorar mesmo. E aí a gente volta para o disco. A próxima música é a banda lidando com sua própria mente e cavando um buraco. Stop my mind from wondering where it goes. Ah, it was beautiful, beautiful. Depois de ter descoberto o que fez a cabeça, a adolescente sai de casa. A próxima é um show de mágica, de acrobacia. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. A música seguinte fala sobre a ilusão e o espaço. E o espaço entre as mentes das pessoas. A outra fala do futuro, de quando eu tiver 64 anos. Na época eu tinha 62 e achei When I'm 64 muito divertido. And When I'm 64, Amuse Me is a lovely song. A próxima música fala do cotidiano, de Lovely Rita. A seguinte é a ida ao trabalho, a saudação ao dia e às ocupações cotidianas. E daí vem uma reprise, nos lembrando que ainda estamos dentro da velha tradição. E a última é A Day and the Life, que eu acho poeticamente a melhor. O disco tem uma interessante unidade temática. I think that period felt special because there was a great upsurge of energy and consciousness. And because there was so much attention given to not just the Beatles, but to everything that was taking place, all the changes that were happening with fashion and with filmmakers and poets and painters and the whole thing. It was like a sort of mini renaissance. And so there was a lot of excitement on the street. There was a lot of people who were all trying to go on the same trip together, regardless of what they were doing. And I think there was a bond formed between a lot of people. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, I'd be safe and warm, safe and warm. If I was in LA, California dreaming of such a winter's day.
gonna stop my listening, gonna raise my head up high. One of these days I'm gonna raise my glistening wings and fly. But that day will have to wait for a while. Baby, I'm only society's child. When we're older, things may change. But for now, this is the way they must remain. I say I can't see you anymore, baby. Can't see you anymore. Well, when my granddaughter came to me and asked me to crochet her dress, I was very pleased. Minha neta me pediu que fizesse uma saia de crochê. Quando ela mencionou o comprimento, eu pensei, meu Deus, ela vai se meter em encrencas. Quando terminei, tinha ficado bonita, a não ser pelo tamanho. After I'd finished it, well, I thought it looked very nice, but for the length. Só os poemas de Bob Dylan comporiam um livro explosivo de crítica social. Aqueles versos agourentos, como algo está acontecendo e você não sabe o que é, sabe? Mr. Jones. E você sabe quem é Mr. Jones? Somos nós. No auge do Império Americano, nós tínhamos todas as bombas, todos os policiais do mundo. Era tudo nosso. Tínhamos 2 Cadillacs, garagens para 2 carros, casas de campo de 2 andares. Éramos os primeiros e não havia competição. Naquele momento, levávamos a vida dos caçadores de status, o que chamamos hoje de yuppies. Estilosos, ansiosos, desesperados em estar sempre na moda. Só que muita gente via isso e dizia, ah, e vomitava. Elas diziam, isso é chato, não vale a pena espiritualmente, não queremos. Deve haver uma outra coisa, e se não houver, preferimos a morte do que esta visão. Assim, as pessoas lentamente passaram a questionar, então, a autoridade, a odiar o racismo, a prestar atenção em outras coisas até. As pessoas ficam presas em suas gerações. Como meu avô, que era um grande cara, mas que parou em 1920. Eu deixei crescer uma barba, ele ficou irritadíssimo, ficava me enchendo, até que eu peguei as coisas e fui embora. Harassing me about it, and I didn't want to stay there, so I left. And you don't know what it is. Toda essa coisa começou quando Bob Dylan deu maconha aos Beatles. E a música dos Beatles mudou. E eles começaram a tomar ácido e a música mudou mais ainda. E enviou sinais ao povo de São Francisco que admirava muito os Byrds. Os Byrds ficaram com o melhor dos Beatles e de Dylan e sintetizaram tudo. E daí nós desenvolvemos nosso próprio estilo e começamos a tocar músicas de Dylan e levamos aquela música a outro nível de intelectualidade que os Beatles ainda não tinham tentado. Hands can't feel to grip, and my toes too numb.
Eles ouviram este trabalho e ficaram influenciados. Ficamos amigos e começamos a trocar fitas e transmitíamos mensagens através do Atlântico com os discos, o que era muito divertido. And we felt kind of honored that he admired us. We'd go to see him as the big guru. Você se vê mais como cantor ou poeta? Bem, eu me vejo mais como um cara que canta e dança. That was it, really. You'd find the Byrds would do Tambourine Man, and a lot of his other tunes too, and they'd add that jangly thing to it, and then we'd pick up the jangly thing off them and put that in. Os Beatles fizeram seu último concerto ao vivo em agosto de 1966. No final daquele ano, a imprensa começou a especular. Os fãs se preocupavam. Bom, eu acho que eles podem acabar em 1967, porque estão fazendo coisas diferentes. Mas espero que não. Na verdade, os Beatles não tinham se separado. Mas cansados de viagens e exposição constante, eles simplesmente desapareceram dentro do estúdio por longo tempo. Mesmo assim, não escaparam à questão do momento. Are the Beatles going to go their own ways in 1967? They could be, you know, on our own or together. We're always involved with each other, whatever we're doing. Could you ever see a time when, in fact, you weren't working together? I could see us working not together for a period, but we'd always get together for one reason or other. I mean, you need other people for ideas as well, but, you know, and we all get along fine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high. Performance for us. See, it's gone downhill, performance, because we can't develop when no one can hear us, you know what I mean? So for us to perform is, it's difficult, gets difficult each time. You mean they don't listen to you, and therefore you don't want to do that? Oh yeah, we want to do it, but if we're not listened to, then, and we can't even hear ourselves, then we can't improve in that. We can't get any better. So we're trying to get better with things like recording. Let's pretend we're not the Beatles. That was a pretty big dare right there, you know. And it changed everything. So we could go in, what was great about it was liberating, because you could go in and work on a track. And whereas before, someone would sort of say, okay, you know, it's Eleanor Rigby. Now Paul sings the lead. Eleanor Rigby, you know, he sort of does it. Now it could be, now, you know, Crazy Moondog is going to do the vocal. Do you think that in the new year that you're going to be going your own ways instead of being a group? No. No? A lot of the time was spent actually just trying to get sounds and trying to find sounds, invent them. Nowadays, it's pretty easy because, in fact, it's too easy. There's so many sounds available just by hitting a button. And all these machines that, because of some of those records in the 60s, they've invented machinery where you just switch it on and you instantly get an effect, which is something that we were trying to discover in those years. Trabalhando com eles neste processo de descoberta, estava um homem que produziu todos os seus discos, George Martin. Ele falou sobre algumas das técnicas que ele e os Beatles estavam desenvolvendo. As fitas e a eletrônica trouxeram um campo novo e enorme para a música. É surpreendente o que você pode fazer com um som gravado em uma fita. Pode acelerar, desacelerar, tocar ao contrário, comprimir, equalizar, colocar eco. Há muitas coisas que se pode fazer. Tanta coisa que seria complicado de escrever em detalhes. Pegue, por exemplo, o som de um prato comum e ouça. Agora, você já ouviu de trás para diante? Are you getting bored of being the Beatles after all this time? No, I'm having a great time. Merry Christmas to you. Long time since I've seen you. Thank you very much, Ringo. That's all right, thank you. Are you going to work now? Well, I'll see what they're up to.
I think it may be tea time with any luck. Bye. Talvez a grande maravilha sobre os Beatles e o fato mais delicioso é que vieram, na verdade, de Liverpool. Aí está a chave de tudo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Eram 4 caras de Liverpool, explorando um espaço interior e descobrindo lá cada vez mais traços de Liverpool. Assim, em uma música como With a Little Help from My Friends, há maravilhosos momentos ternos, como em Você Precisa de Alguém? Eu só preciso de alguém para amar. E há uma passagem mais ou menos grosseira, como o que você vê quando desliga a luz, hein? Eu não posso dizer, mas é meu. É meio uma piada rude no meio de tudo isso que está sendo passado ao mundo como sinais. We started to realize that there weren't as many frontiers as we'd thought there were, and that we could break barriers in things like album covers and stuff, you know. I mean, we would never have considered doing something like that a few years earlier. Acho que minha principal contribuição foi construir uma multidão, assim, como se fosse de pessoas quaisquer. Esta foi a coisa que posso reivindicar, que realmente mudou o curso da capa, que na montagem eu não fiz uma colagem real, eu fiz uma colagem construída em tamanho natural. Havia um garotinho que estava me ajudando e me disse, podemos fazer uma guitarra com jacintos? E a ideia foi tão doce que disseram, sim, vamos lá, claro. Por isso, essa forma branca na frente é, na verdade, uma guitarra. Um dos mitos surgidos é que eram as letras do nome de Paul. Quando começaram as histórias de que Paul havia morrido, este era um sinal de que a morte tinha mesmo ocorrido. Mas, na verdade, ninguém pensou em Paul coisa nenhuma. Era só mesmo uma guitarra. Outro mito foi que as plantas ali nas bordas eram de marihuana. E eu acho que hoje todo mundo sabe que não eram. Podem observar aí. Ó. There was a bit of a dispute about this cover, you know, everyone was kind of, oh, we can't do that, you know. Because that's the thing, if you're being free, there's obviously a lot of people say, oh, you know, naughty, watch it. Bom, o departamento de música da EMI recusou a permissão para a capa porque dizia que havia nela muita gente famosa. Vieram para mim e disseram, olha, parece muito arriscado publicar isto nos Estados Unidos, hein? He was great, Sir Joe, actually. He was very good during that time. Because I think it must have come as a real shock to him, all this stuff. Paul McCartney disse, não há risco nenhum. Quem estiver na capa vai adorar. Eu disse, bom, eu espero que você esteja certo. Ah, claro, claro. He came round to my house, he said, I'm afraid, old chap, we can't have Gandhi. I said, what do you mean? He's all right, you know, what's wrong with him? Well, I'd offend the Indians. Era muito importante que não irritássemos a Índia. E, nesse caso particular, eu me recusei a ter a ver com a história. Paul McCartney concordou imediatamente e disse, tudo bem, então ele fica fora. Com relação ao resto, eu acho que devemos nos esforçar para conseguir a permissão de todos. Mae West escreveu de volta e disse, o que eu estaria fazendo na capa de Sgt. Pepper? Eu não. Aí acho que sugeriram aos Beatles que todos escrevessem a ela uma carta dizendo que gostariam de contar com ela. Daí ela respondeu que tudo bem, né? Daquele dia até hoje, nada aconteceu. E a que eu saiba, não houve queixa. Ninguém pediu para sair do disco, não. They've got all these rules for everything. Rules of how to live, how to paint, how to make music. And it's just not true anymore, you know. They don't work all those rules. There could be another answer, you know. Notícias e reportagens e logo mais no Jornal da Cultura.
A Constituinte aprova o direito de greve e o voto aos 16 anos. A seca atinge todo o estado e prejudica a produção de leite, café, feijão e trigo. Começamos hoje uma série de reportagens sobre o grande vilão da economia brasileira, o déficit público. Nosso entrevistado será o candidato a prefeito pelo PL, João Melão. O Jornal da Cultura começa logo mais às 10h30. Escândalos e estrelas do cinema mudo. Clara Bow, os romances da garota do jazz que chocavam a sociedade americana. Greta Garbo e John Gilbert, a rainha da metro e seu galã inseparável. Hollywood, Poeira de Estrelas, nesta quarta, 8h30 da noite. A contribuição do negro para a cultura brasileira não ficou só para a história. O negro assume cada dia mais o seu papel na sociedade com muito orgulho e talento. Graças a todos que colaboraram com o projeto Guia de Fontes para a História da África, identificaram-se as raízes desse povo, a própria memória nacional. Você ainda pode colaborar. Escreva para a Caixa Postal 596 Rio, Guia de Fontes para a História da África. Nossa história em suas mãos, agora ao alcance de todos. A partir desta quarta, Heróis de Atenas. A saga dos atletas que conquistaram na Grécia a primeira Olimpíada da Era Moderna. Os ideais de homens que, superando limites, descobriram a emoção da vitória e se tornaram uma lenda do esporte. Heróis de Atenas, série em 5 capítulos semanais. Estreia nesta quarta, 9h30 da noite. Absolutamente não tinha líderes. Uma das pessoas que não liderava o Provo pode ser hoje encontrada em seu barco Yuppie. Perguntamos a Robert Japes Grotveld o que acontecia em Amsterdã. A palavra acontecimento, happening, era o espírito da coisa. Nos anos 50, nos sentimos entediados porque não estava acontecendo nada. Havia esta sensação de que nada acontecia. É por isso, então, façamos um happening. O prefeito de Amsterdã proibiu os happenings e carros de polícia patrulhavam a cidade. E eles gritavam pela cidade. Os happenings estão proibidos e blá blá blá, coisa e tal. There's no happening, E as pessoas nos bares diziam, é isso mesmo, hoje é sábado, vamos então ao happening. É por isso milhares de pessoas iam ao happening por causa da polícia. É assim que funciona.
how it works, you know. I order you to disperse. Disperse. You have 5 minutes to disperse. Carry out your business. Somewhere else. Da Holanda à Califórnia, a polícia, sem querer, tornou-se crucial na conversão de pequenos ajuntamentos em grandes, inevitáveis happenings. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Eu cheguei e descobri que era mais uma festa do que qualquer coisa política. E todo mundo se divertia, conversava, era como uma festa. Daí a polícia veio em turmas, atacou a multidão e bateu em todo mundo indiscriminadamente. O Sunset Strip era o meu point há muitos anos. Eu fiquei raivoso e tentei imaginar o que pretendiam. E não fazia sentido. Eu acho que não entenderam nada do que os garotos pretendiam. Achei que era um momento que merecia ser observado mais atentamente. É claro, me enfiei nele. Fui o primeiro a ser preso. O meu número era 1A. Seguraram um cartão na minha frente enquanto me fotografavam e me algemaram. Prenderam mais de 300 pessoas e nada saiu no jornal. Pareceu muito sinistro, né? Maior número de prisões desde Pearl Harbor. Como resultado, Stephen Stills escreveu a música For What Is the Worth, que depois disso virou o maior sucesso. As pessoas da cidade acharam que a coisa morria justo quando o disco subia nas paradas e todo mundo dava risadas. E a polícia dizia, acabou, não vamos ter mais problemas. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Enquanto isso, alguns dos jovens ingleses começavam a entrar noutra. Este homem sorridente, com o paletó de seda numa manhã fria, tinha uma mensagem para os passageiros do ônibus. Este happening foi organizado a partir do escritório do International Times, o jornal underground inglês que misturava matérias sobre cogumelos mágicos, Mao Tse-tung, The Who e o racismo em Cuba, com layouts bizarros e uma certa rudeza na linha editorial. Começamos a nos juntar. Uns vinham do teatro, alguns, como eu, vinham do jornalismo. Decidimos começar porque os tempos estavam mudando. Algo acontecia em Londres e precisávamos descobrir o que era. De lá para cá, eu só tive uma vez esta sensação. E era assim nos anos 60, quando alguém chegava, um total estranho, né? E a gente sacava pelo jeito, pelas atitudes, que ele estava na sua, que era de confiança. Havia aquele apoio mútuo que não tinha nada a ver com dinheiro ou busca da fama, nada disso. Durou um tempo assim, muito curto. Foi assim, talvez por uns 6 meses, eu acho. Mas foi lindo, lindo o tempo todo. Nós percebíamos que era um movimento internacional. Sabíamos pela comunicação direta. As pessoas vinham de São Francisco, Amsterdã, Londres, Nova York, Paris, para compartilhar as correntes de ideias. David Simpson fez parte de um grupo de São Francisco intitulado Diggers, nome vindo dos fanáticos da Guerra Civil Inglesa,
Outro do grupo era o ator e autor Peter Coyote. Os Diggers não tinham uma posição, mas se preocupavam com a autenticidade pessoal e com a responsabilidade pelas visões de cada um. Eram os melhores caras da Terra, os Diggers. Enfrentavam os problemas sem partir para a ignorância. Na minha opinião, eram um núcleo de toda a contracultura, porque eram sua consciência. Não dava certo agir errado com eles, de jeito nenhum. Eram como mães que se metiam em tudo, né? Do tipo, não faça isso, ou não faça aquilo, eu sei o que você está fazendo. Como prova, os Diggers não queriam saber de líderes. Um de seus não líderes era o escritor Peter Berg. Os Diggers tinham diversas metas. E a imediata era de agir livremente. Colocar a palavra livre na frente de tudo. Telefone livre, almoço livre, juiz livre, policial livre, garota livre, enfim. Especialmente amor livre. Uma coisa vinda de Haight-Ashbury. E a meta de longo prazo era criar uma bomba. Uma situação na qual as pessoas, que na época eram refugiadas da cultura americana e da civilização ocidental, pudessem rever as trocas entre si. Os Beatles serviram a esta função de várias maneiras. A grande atenção internacional que conquistaram indicava, obviamente, dadas as letras de suas músicas e a sensibilidade que expressava que alguma coisa estava acontecendo. Em 1967 foi um ano marcante porque a consciência solitária e individual que vinha se desenvolvendo entre muitas pessoas, a partir de meados dos anos 50, parecia finalmente estar se aglutinando. São Francisco era um encontro humano, um human being, no qual não havia uma proposta racional. Era um projeto comunal, uma coisa de estar juntos. Todo mundo junto. Como os Beatles viviam em comunidade, dando à juventude mundial um exemplo, que homens podem ser amigos. Era isso. It was a beautiful event. Foi um encontro lindo, o Human Being. Eram cerca de 100 mil pessoas vindas, sabe Deus de onde, como se viessem a um chamado ancestral. Reapareçam todos vocês, deuses e deusas, pessoas divinas, venham. E as pessoas bonitas, então, apareceram. Era esse o chamado. Sintonize-se, ligue-se e caia fora. Dr. Timothy Leary, um psicólogo demitido da Universidade de Harvard, certamente foi o mais conhecido profeta da Revolução Psicodélica. Bem, caia fora da escola. Caia fora da universidade, da carreira de executivos. Sintonize-se, ligue-se e caia fora. Para mim, foi uma demonstração de parte da geração nascida no começo dos anos 50, de seu número, sua força, sua garra, seu poder. 76 milhões de americanos nasceram entre 46 e 64. Foram treinados pelo Dr. Spock para exigir comida. Foram a primeira espécie de consumidores, a primeira espécie eletrônica.
O próprio fato de ser americano e jovem significava que você merecia o mundo. Assim, o BM e o Verão do Amor e eventos subsequentes são todos parte dessa profunda e histórica mudança generacional. O Benin de São Francisco, um encontro de tribos, abriu caminho para uma onda de love-ins, benins, freakouts, celebrações do solstício em todo o mundo. A Califórnia liderou com o Verão do Amor. Mensageiros foram enviados para espalhar a nova, como Chet Helms. Trago saudações das tribos do norte. Há cerca de 4 semanas, passei um tempo em Nova York e Londres. E eu posso dizer que está acontecendo em todo lugar. I really wish the people that look with anger at the weirdos, at the happenings, at the psychedelic freakout, would be unbiased about it, because they really don't realize that what these people are talking about is something that they really want themselves. It's something that everyone wants. You know, it's personal freedom to be able to talk and be able to say things. And it's dead straight. It's a real sort of basic pleasure for everyone. But it looks weird from the outside, but it isn't. People like to live in a cozy rut, which, again, you know, we were all quite happy in our little ruts right up until, I think, 1966, when this experience happened. Até outubro de 66, a posse de LSD não era crime. Desde a Segunda Guerra, médicos faziam experiências com o potencial terapêutico da droga. Mas, além da medicina, algumas cobaias começaram a curtir e o LSD chegava a lares e escolas. O que é tão bom assim, hein? Não está gravando, está? Olha. Não dá para descrever uma coisa assim. Boa ou má é indescritível. Tem que ser vivida. É uma coisa completamente individual. So next time you see the word psychedelic, you know, freak out music and all of that, look at it straight and think, well, psychedelic, now what does it mean? And then somebody might explain, you know. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you a call. Call Alice when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving
Robin Williams says, if you can remember. Como diz Robin Williams, se você se lembra dos anos 60, é porque, na verdade, você não esteve lá. As pessoas normalmente não sobem ao palco viajando de ácido, a não ser por acidente, o que em geral era divertido. Mas eu não acho que, como se diz, ele responda tanto pela música pesada, não. Acho que, em geral, foram o estilo e a textura da música que saíram de uma cultura semi-imersa em ácido parte do tempo, né? Não dá muito, não, para tocar viajando. As cordas ficam grandes, enormes, sons estranhos. Não dá ter que funcionar com outras pessoas com tudo afinado, não. Cada um entra na sua e o que acontece é uma outra coisa. Something else happening over here. Este era o Rolls Royce de John Lennon. Era um barato, o que significa que era fabuloso se você tem mais de 80. Um Phantom 65 de 6.000 libras. Tão maravilhoso por dentro quanto por fora. Eu estive no carro, uma carroça cigana. E aí, então, ele disse... E eu não entendi. Ele disse, não é comum ácido no café da manhã. E eu pensei, nossa, soa péssimo. Como que alguém que comeu bacon e tem acidez no estômago? Que coisa engraçada de se dizer. E ele disse, para celebrar, eu vou tocar isso para você. O que você acha, olha, desta música aqui? Skip the line, fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder. As the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waiter brought a tray, and so we as the miller told his tale. That her face at first just ghostly turned the whiter shade of pale. Really, we felt... Nós nos sentimos mesmo liberados pelo ácido e por isso é difícil vê-lo junto com drogas viciantes. Eu acho que se tomássemos o tempo todo, a coisa virava um hospício e não daria para educar filhos ou ter um emprego, não. Mas dava para enxergar outras realidades, né? Dava para ver outras verdades, além das estruturas conhecidas. Eu tenho 42 e deveria ter 42. Eu acho que me ajudou. Libertou a mim e a Joan. E foi bom que tomamos juntos. Eu não gostaria de ter estado sozinho em má companhia. Larry, que era mais ou menos um líder, falava nisso. A gente tinha de estar bem de cabeça. Não dava para estar numa estação de trem com um monte de soldados. Sentado num campo com o arcebispo de Canterbury, aí a gente ficaria bem. Se não desse para ficar com o arcebispo, havia uma boa chance em 67 de se trombar com Timothy Leary. Nesta ocasião, falando para estudantes, Leary usou como texto o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, no qual achou um significado não totalmente inesperado. A mensagem que vejo nesse disco é surpreendentemente familiar. Sintonize-se, ligue-se, caia fora. Vamos ver os grandes festivais de rock, a luta contra a guerra do Vietnã, o surgimento da imprensa underground. Sgt. Pepper's e parte da música de 67, sem dúvida,
convidaram as pessoas a se juntar à nova contracultura. 2 semanas depois do lançamento de Sgt. Pepper's, a Califórnia ofereceu ao mundo o primeiro festival de música pop, com o slogan Música, Amor e Flores. Um dos organizadores foi Derek Taylor. Dizer então, este é o primeiro festival pop internacional de Monterrey, era uma afirmação muito dramática, porque nunca tinha havido um festival popular na história do tipo, né? Nunca tinha existido algo tão grandioso quanto um festival ligado a uma coisa tão trivial como o pop. Começou com uma ideia muito pequena e cresceu. Virou algo enorme em conceito. De repente, tínhamos grandes estrelas entrando e saindo dos escritórios. Me lembro quando ouvimos o disco dos Beatles, o Sgt. Pepper's. Éramos os únicos na cidade que o tínhamos. Derek Taylor tinha trazido. Houve realmente uma sensação de que havia algo acontecendo. Algo único e especial e que estávamos bem no centro da coisa. Aqui é John Phillips, do The Mamas and the Papas. Eu gostaria de falar com Dione. O que estávamos fazendo não era tão incomum em termos da gente que fazia, né? Era a música que era inaceitável. A música popular não era boa o bastante para um festival, mas nós provamos que era. Come in, sell it to me one more time again. Oh, shucks, I love you. We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah now. If you want to really roll, got to do it right with soul. Take all your money, yeah. I want y'all to say it one more time. Everybody get together. Say it. Everybody say it. Say it. Just a bit louder. Say it. Early in the morning. Say it. Late in the evening. Say it. Midnight hour. Say it. Everybody say it. Say it. Everybody say it. Say it. One more time. Say it. Everybody say it. Say it. One more time. Say it. Everybody do it. Say it. Oh, yeah. Say it. Just touch me. Don't y'all honey, this can't be. Somebody can tell me, come on, tell me why, what's in the why? Oh, people, tell me why love, honey, why love is rock. Well, it's like a ball and in a tree. For 1 second. Por um segundo na história, houve na Califórnia uma fusão. A merger. Não havia policiais, não havia hippies. Era uma experiência que todos partilhavam. Acho que não houve qualquer prisão em todo o fim de semana.
Os policiais fingiam que não viam quem fumava maconha, porque isso aconteceu muito e não houve prisões. Foi mesmo uma experiência maravilhosa para todos que estavam lá. Monterrey não era bem o local para aqueles tipos todos. Eles não sabiam o que fazer com todos nós. Estavam acostumados com os caras quietos que iam lá e tocavam suas músicas, e não com um bando de hippies, malucos ou marginais. Sei lá como chamariam a toda aquela gente. Todas as pessoas que conseguiram ser parte do movimento da banda do Sgt. Pepper. Para nós foi um momento importante de reconhecer que existia mais de um tipo e que podíamos estar juntos, partilhando as mesmas atitudes, se não o mesmo palco. Fiquei muito impressionado com um cara tão fora do nosso espectro quanto Ravi Shankar, que conseguiu tocar uma cítara e desafiar todos os jatos que decolavam do aeroporto local. Ravi Shankar became one of the greatest influences in my life, and still to this day, I still rate him as the best musician on the planet that I've actually heard. In Indian music, it's tied into the spiritual life. And so there's no way you can seriously get involved with the classical ragas of India without finding out what's behind it. And behind everything that has any depth, you'll find the yogis of the Himalayas. A gente senta confortavelmente em uma cadeira ou onde quiser e usa um pensamento dado especialmente a nós, e começa a experimentar um estado mais sutil do pensamento. Agora você está nesse estado? Não. Agora estou dando uma entrevista. E como se chega a este estado? Com algumas instruções de um mestre treinado. Quanto tempo dura isso? Cerca de meia hora. E como você sabe que aconteceu? A gente começa a se sentir relaxado. Desde o começo, sente que melhorou o bem-estar. You just feel more energetic, just simply for doing. An old-fashioned waltz with an old-fashioned throbbing cello and a plashing harp and a modulation to the dominant. And then this arching little tune, which is full of hope and regret. Wilfrid Mellers, compositor e professor de música, foi gozado nos anos 60 por levar os Beatles a sério e sugerir que a música deles iria durar. This balance between the hopeful dreams of adolescence and the regret of age is most beautifully encapsulated in the coda to this little song. The parents are singing, "We gave her everything that money could get. We struggled hard all our lives to get by," and so on. And then she's leaving something inside that was always denied for so many years. And this is going on simultaneously. But then in the little coda, after you've had the repeat of the
refrain tune. It goes... Now, marvellous. Why is that so subtle? Well, the effect is that it's been going sharpwards. From there, going sharpwards, upwards, full of hope, you see. But then the actual cadence is an amen. It's what is called a plagal cadence. And so that flattens us down, and you get that wonderful balance between the two. Well, that, I'm sure, was absolutely instinctive. The Beatles didn't say, oh, let's have a dominant modulation followed by a plagal cadence. But that's genius, you see. I mean, that's how it happens. I was run over by the truth one day. Ever since the accident, I've walked this way. So stick my legs in plaster. Tell me lies about Vietnam. Heard the alarm clock screaming with pain. Couldn't find myself, so I went back to sleep again. So fill my ears with silver. Stick my legs in plaster. Tell me lies about Vietnam. Every time I shut my eyes, all I see is flames. You think you got any of them yet? Made a marble phone book, carved all the names. So coat my eyes with butter, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies about Vietnam. I smell something burning, hope it's just my brains. They're only dropping peppermints and daisy chains. So stuff my nose with garlic, coat my eyes with butter, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies about Vietnam. Where were you at the time of the crime? Down by the cenotaph, drinking slime. So chain my tongue with whiskey, stuff my nose with garlic, coat my eyes with butter, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies about Vietnam. You put your bombers in, you put your conscience out, you take the human being and you twist it all about. So scrub my skin with women, chain my tongue with whiskey, stuff my nose with garlic, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies about Vietnam. Quando começamos a resistir à guerra no Vietnã, a causa não era nada popular. Éramos uma percentagem pequena da população e perseguiam a todos. Mas lentamente esse número cresceu. Nunca vou dizer que chegou a ser uma maioria. Não acredito que maiorias façam esse tipo de mudança. Mas foram pessoas suficientes para fazer a guerra parar. Por causa do que acontecia no Vietnã, da pressão aqui. Porque havia uma guerra civil em nosso país. Milhares de jovens americanos queimavam seus alistamentos. Eu faço isso porque não quero pertencer a esse sistema. Eu faço isso como apoio a todos que resistem hoje nesse país, aqueles que foram presos e aqueles que serão presos. Era assim uma guerra civil. Irmão contra irmão e ainda mais. Filhos contra pais. Virou uma guerra de gerações. Meus pais acham que não penso por mim mesmo, que sou um comunista. A tudo que eu digo, eles respondem, quem te mandou dizer isso? Na verdade, o protesto contra o establishment militar norte-americano não era novidade. 8 anos antes, o presidente Eisenhower tinha advertido contra o poderio crescente do complexo militar industrial. Só que em 67 entrava na lista de preocupações do Pentágono um elemento francamente novo e estranho. À medida que a pressão da polícia crescia, as performances se tornavam cada vez mais importantes. E também acho que, independente da pressão da polícia, a performance era vista como um tipo de antídoto à excessiva seriedade e ponderação da velha esquerda. Sentia-se que devia haver uma energia jovem, bem-humorada, brincalhona. As drogas psicodélicas eram também um fator, além de instrutivo, eram divertidas. Vamos juntar uma massa de homens sagrados em volta do Pentágono. Eles vão cercá-lo e cantar com amor e tambores. E no dia 21 de outubro, o Pentágono vai se elevar no ar,
Quando chegar a 100 metros, vai começar a vibrar. Primeiro devagar e depois um pouco mais rápido. E todos os maus espíritos vão sair. 8 ou 10 de nós nos encontrávamos em Nova York para falar sobre a levitação do Pentágono. Nós tínhamos todos vivido na costa leste, mas tivemos uma visita surpresa nesta reunião. Era Michael Bowen, que tinha ouvido falar da coisa na costa oeste e foi ao México consultar os xamãs sobre levitação. Ele nos surpreendeu porque nós só estávamos tentando criar um projeto imaginativo de mídia. Não esperávamos que o prédio realmente saísse do chão. Mas esse cara chega do México com ideias de fazê-lo mesmo levitar. E aí eu comecei a ver uma diferença interessante entre as costas leste e oeste. A leste era mais pelo projeto da mídia e a oeste mais pelo estilo de vida. O estilo de vida na costa oeste baseava-se na crença de que o que era possível era limitado apenas pela imaginação humana. Dizer livre era ser livre. E se você pensava, podia fazer aquilo virar verdade. As pessoas desta comunidade estão praticando o que vem se falando há séculos. Isto ameaça derrubar o resto do sistema americano, construído de ambição, ódio, desejo e autointeresse. Anger, lust, and self-interest. A ideia do Oracle surgiu de um sonho. Eu acordei de manhã e me lembrei de ver o jornal lido em todo o mundo e ele tinha arco-íris. E saí pelas ruas dizendo a todas as pessoas sobre o sonho do jornal com arco-íris. Todos disseram, uau, que ideia, vamos fazer. A imprensa underground, a música, os happenings e os novos meios de protesto contra a guerra eram todos produtos da mesma onda performática. Não era de surpreender que o resto do mundo tivesse dificuldade de entender a mensagem. Nós fazíamos letras que não significavam nada, que fizessem as pessoas parar. A gente andava pela vizinhança e via nossos posters nas vitrines. E as pessoas se amontoavam, olhando e tentando entender o que diziam. Era um envolvimento total. Elas tinham quase que ir embora e ficar chapadas para ver se podiam voltar a entendê-los. I remember going
Ashbury district, where the Grateful Dead sort of lived in San Francisco. I'm going round to see them because we had mutual friends, and I went round and sort of called on them. It was just like that, you know, just like mates and stuff. Nós pensamos em um planeta pacífico, não pensamos em nada mais, em qualquer tipo de poder, desse tipo de lutas. Não pensamos em revolução, guerra, nada disso. Não é o que queremos. Ninguém quer se machucar, nem machucar ninguém. Nós só queremos poder viver uma vida despojada, simples, boa. Queremos mover toda a humanidade um passo adiante, ou alguns passos. Pessoalmente, eu acho que quanto mais gente se ligar, melhor o mundo vai ser, não é? I remember thinking, I can't see this lasting because the media are going to get this. And all this flower power and Haight-Ashbury. And it pretty soon turned to be Rip-Off Street, you know, where they knew kids were running away from home and going to Haight-Ashbury to be a wonderful, peaceful person. So, of course, all the Rip-Off merchants started to populate those places, Sunset Strip, Haight-Ashbury. Matérias sensacionalistas nos jornais e na TV sobre Haight-Ashbury criaram um estereótipo de vida hippie como uma onda interminável de sexo e drogas. No outono, a área, além dos turistas, estava inundada de jovens confusos atraídos por aquela caricatura. As pessoas imitam. Não vem de suas almas, de suas convicções próprias. Por isso nós tivemos o evento da morte do hippie para derrotar a mídia em seu próprio jogo. Para tentar dizer, não faça algo porque os outros estão fazendo, faça porque se sente assim, porque é a sua natureza. É você que é. É o porquê dos seus atos, do seu ser. Carregamos um caixão na Hyde Street e as pessoas jogaram nele contas e bijuterias. Depois o levamos a Panhandle, fora de Haight-Ashbury, e o queimamos como se queima uma pira. No dia da morte do hippie foi tudo de graça. Havia um veterano do Vietnã que tinha acabado de voltar e ficamos abertos a noite toda tocando o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Um cara do Vietnã me deu uma medalha de São Miguel. E houve aquela sensação de se presentear, se partilhar. E daí eu parti para o exorcismo do Pentágono. Temos aqui pouco mais de 100 mil pessoas e mais gente vem chegando. Em todo o resto do mundo ocidental, houve manifestações simultâneas de apoio coordenadas pela recém-surgida campanha de solidariedade do Vietnã. A guerra não era mais simplesmente um assunto americano. Enquanto isto, em Washington, à parte o protesto ortodoxo, a tarefa de escrever e conduzir o verdadeiro ritual de exorcismo ficou com Ed Sanders, do grupo Thugs, de Nova York. Ele invocou uma ampla gama de forças. Em nome de Zeus, em nome de Anubis, Deus dos mortos, em nome da Livre e Afrodite, em nome de Thoth, Arereuth, de Pan, de Tespes, eu invoco os espíritos e blá, 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 e blá, aquelas coisas. E daí, então, um maluco de direita começou a falar do alto de um caminhão, mostrando uma Bíblia. Eu acho que era o reverendo McIntyre. E ele veio em nossa direção dizendo, vocês vão apodrecer no inferno, seus hippies.
Eu tive medo que ele fosse bater na gente. Comecei a dizer coisa do tipo, eu vou costurar o seu ânus com 12 dentes de gigantes. Não sei bem o que eu falei, mas ele saiu do caminho. E aí vinham chegando Dwight MacDonald, Norman Mailer e ainda Robert Lowell. E o clima estava muito estranho, mas realmente interessante. Dwight MacDonald, Mailer and Robert Lowell were oozing up toward where they sat in. And it was quite weird, but interesting. Pela primeira vez em minha vida, eu comecei a colocar rosas nos canos dos rifles. Aqueles jovens de 20 anos, coitados. E alguém enfiava pétalas de rosas em seus rifles, os famosos M16. A imagem que foi para o público foi a de um garoto tímido, gentil, mas corajoso com sua flor, colocando-a no rifle de um soldado que tinha sua idade, mas que estava no lugar errado, na hora errada, suando e preocupado, segurando o rifle contra seu irmão, um estudante. Uma imagem do Flower Power. O Flower Power era muito mais que andar com flores no cabelo. Era o próprio poder da terra. Dissolução da autoridade do Pentágono foi simbolizada pelo momento da flor no rifle. Sair, porque temos que entrar naquele ônibus. Nós queremos mudar a sociedade, queremos mesmo, e nós estamos no Pentágono, e vocês estão saindo. Se vocês acreditam mesmo em tudo que dizem, se não querem mesmo a guerra no Vietnã, se não querem que as pessoas sejam mortas, se não querem que os vietnamitas sejam mortos, se querem ser fortes e verdadeiros, nós viemos até aqui. Por favor, não vamos sair. Ele subiu mais ou menos às 3 da manhã. Não os 100 metros que queríamos, mas ficou alaranjado. Vibrou e subiu cerca de 3 metros. Daí, deu para ver e olharmos as fotos com atenção. As fotos foram para o mundo todo. Eles tiveram de chamar os guardas, milhares deles com baionetas e capacetes e tanques e jipes. E era isso que nós queríamos ver. Se você quiser continuar no Vietnã, vai continuar sob o cerco do seu próprio povo. Quantos são? É irrelevante. Já chega. We felt, obviously, that Vietnam was wrong. I think any war is wrong for that matter. We were very aware of it, and I think we, in some of the lyrics in our songs, expressed those things, but our way of dealing with it was to try and be the counter-culture to it, to try and wake as many people up to the fact that you don't have to do that, and that you can have a laugh and dress up silly, and that's what that period was all about. Get your hair long and, you know, grow a mustache and paint your house psychedelic, you know, and write some songs. It was all part of retaliation against the evil that was taking place and still is taking place. There was this door that
Havia uma porta que foi aberta por Deus e a luz entrou. Grandes quantidades de luz, que a princípio cegaram. E depois começaram a perceber uma linda visão do mundo e por cerca de 1 ano e meio o mundo percebeu que aquilo era mesmo de verdade. Sgt. Pepper vai mesmo acontecer. Aí o medo, o hábito e a inércia e a dúvida começaram a fechar a porta. E ela fechou. Eles ainda fazem força, como Reagan, para fechar. Vamos empurrar, deixar tudo seguro, sem drogas, sem baseados. Fechemos a porta. Mesmo assim, ainda há uma luz sob a porta. E um amigo me disse, sabe, uma porta pode ser sempre aberta de novo. Era evidente para todas as autoridades dos dois lados do Atlântico que aquela loucura estava saindo do controle e tinha de ser brecada. Eles tinham que dar um exemplo. É verdade. John Hopkins, um dos líderes do underground, se podemos chamá-lo assim, foi mandado à prisão pelo juiz Seton, que o chamou de uma peste para a humanidade. E nos vimos sob ataque. Primeiro, o International Times e depois o Indica Bookshop. O International Times era produzido no porão da livraria. Era o centro de comunicações do underground. E para a polícia, que não sabia direito o que acontecia, um lugar óbvio para começar. Eu acho que a polícia reagiu com tanta força por causa de nossa pregação de legalização das drogas suaves. Nos opunhamos à censura, éramos um jornal em geral libertário. Isso ia muito contra o jeito que eles achavam que a Grã-Bretanha devia ser conduzida. Os amigos de Hopkins se reuniram no dia seguinte. Eu levei a ideia de um anúncio. Miles disse que achava onde poderia levantar a grana. It was pretty black and white at the time. It was like, a lot of people are doing it. Certainly were a lot of people doing it. It's like, why make criminals of them all was the basic thought. No dia 24 de julho de 67, 64 personalidades da medicina, política e artes, incluindo os 4 Beatles, colocaram suas assinaturas numa petição de página inteira do Times, sob o forte título: A lei contra a maconha é imoral em princípio e inviável na prática. Lord Haitian disse ao editor que a publicação daquilo ficaria para sempre em sua consciência. Foi proposto o anúncio e nós tínhamos de decidir se publicávamos ou não. Eu decidi que sim, porque, como editor, tinha compromisso com a liberdade de expressão. Estou totalmente convencido que, mesmo que não concorde com a proposta apresentada, como editor, você tem como tarefa permitir o livre debate. I had no reservations about signing this thing, other than the feeling of the excitement of knowing that you were putting yourself on the line, and that you know that there was always going to be somebody who would come later and knock on your door. Eu não concordava com o anúncio e depois escrevi um editorial nesta linha, mas senti que era um tema a ser discutido, que não podíamos tirar das pessoas a oportunidade de se defender se quisessem. Outro evento traria a controvérsia para as páginas do Times: a prisão de 2 membros de outro grupo de rock conhecido. A corte teve hoje provas de que uma mulher não conhecida estava no sofá quando a polícia invadiu a casa de Keith Richards em West Wittering. O advogado de defesa disse que alguém havia dito a um jornal nacional que valeria a pena invadir a casa de Richards à procura de drogas no sábado à tarde. E a operação aconteceu domingo à noite. The funny thing about it was
that they said in the newspaper later, another internationally famous pop star and his wife escaped moments before the net closed in. I left there, it was about 7 a.m. So all it did was show me that they were waiting there until I left, because they were climbing the ladder and they didn't want to get to the Fabs yet. Almoço de Jagger e Frazier na prisão. Coquetel de camarões, carneiro com menta, morangos com creme. Mick Jagger foi multado em 200 libras e condenado a 3 meses de prisão. Houve um grande debate público. Mick Jagger apelou e o Times entrou com um editorial. A citação de Pope, quem esmaga uma borboleta com uma roda, refletia o contraste extraordinário entre a figura esguia de Mick Jagger, exposto ao peso e à força da lei. E era porque ele era famoso, porque representava uma abordagem agressiva à nossa cultura existente, que não estava recebendo justiça. Por isso, o que me fez sentir que a nossa cultura existente estava se deixando decair. Deveria ser uma qualidade particular da justiça britânica que Jagger fosse tratado como qualquer outro, nem melhor nem pior. Neste caso, deve permanecer a suspeita de que Jagger recebeu uma sentença mais severa do que seria apropriado para qualquer jovem desconhecido. Há muito tempo que as pessoas não se aglomeravam para esperar o resultado da apelação, mas era um caso com os Rolling Stones e os fãs acorreram. Mick Jagger ficou em liberdade condicional e Keith Richards teve a sentença retirada. Os ídolos foram embora sem a prisão sobre suas cabeças. No mesmo dia, Jagger foi de helicóptero ao encontro de um bispo, um jesuíta, um ex-ministro do interior e editor do Times. Eles esperavam que ele pudesse ajudá-los a entender o que se passava. Quando você é jovem, com 16 ou 17, não quer nada de responsabilidades com a sociedade. Quer seguir vivendo. Eles só têm sua pequena vida dentro de um grupo de adolescentes e não querem se preocupar. Tudo o que os outros fazem está sempre errado. É claro que nem sempre se está certo, mas é tudo o que se quer. E esta era a coisa principal para começar. Era só curtir tanto quanto possível. Quando os Beatles e os Rolling Stones surgiram e tomaram a mídia para seus propósitos e realmente puseram mensagens em suas músicas, para nós houve um grande estímulo e uma grande mudança. Havia luz no fim do túnel, as coisas podiam ser ditas, expressas, havia um jeito. A gente não tinha que concordar com o que existia. A mídia tem uma fome insaciável e tem de reportar 24 horas por dia, 365 dias por ano, e sempre tem que fazer caber o que reporta dentro da moralidade convencional da época. I don't think it'll make any difference, I don't think my fans are going to take drugs just because I did, But the thing is, that's not the point anyway, I was asked whether I had or not. And then from then on,
The whole bit about how far it's going to go and how many people it's going to encourage is up to the newspapers and up to you, you know, on television. I mean, you're spreading this now at this moment. This is going into all the homes, you know, in Britain. And I'd rather it didn't, you know. But you're asking me the question. You want me to be honest. I'll be honest, you know. But as a public figure, surely you've got a responsibility to lots and No, lots it's of you've teenagers. got the responsibility. You've got the responsibility not to spread this now. You know, I'm quite prepared to keep it as a very personal thing, if you will too. If you'll shut up about it, I will. I very much resent Eu me ressinto muito com o tipo de imprensa que tenta passar os anos 60 como uma euforia induzida pela droga e um fracasso. E que interpreta mal muito dos nossos esforços com jovens, pensando que não funcionou. Muitas das pessoas que conheci e que ainda estão vivas continuam com seu trabalho. Seu estilo mudou. Não importa se têm cabelos longos ou curtos, mas levam adiante aquele tipo de intenção religiosa em suas comunidades, com a natureza. Eu não acho que foi um fracasso. Acho que os anos Reagan são uma reação temporária das forças que talvez foram ameaçadas muito assiduamente durante os anos 60, para se reagrupar e se lembrar. E o paradigma mundial, que entenderam, não foi completamente fragmentado. Mas, na verdade, foi. Os tempos mudam. Eu espero que, talvez, se gerações sucessivas de jovens puderem ser mais compreensivas, sem julgarem os mais velhos tão amargamente, se deixarem a porta aberta para mais e mais gente, eu espero que a mudança continue e que na espiral tenhamos um pouco mais de sabedoria, que a consciência de grupo melhore um pouco, se tivermos sorte. Yes, absolutely. In fact, I've got to give you a little quote on that, if you like. Where's that book? Is love all you need? I don't know, really. I don't know what you need, you know. I'm just some fella, and I haven't got any answers, you know, like, we're all just individuals. I don't think there's anyone who's got the answer. Love rules the court, the camp, the grove, the men below, and saints above. For love is heaven, and heaven is love. See? I certainly believe that, and I'm sticking to it. Não. É legal de se ter como a paz. Mas eu acho que foi a falha principal na política dos Beatles. O que precisamos é justiça. Eu diria que tudo o que precisamos é consciência e que o amor vem daí, né? Naqueles dias abundava o sentimento de que iríamos tomar conta do mundo e de seus problemas, e que faríamos tudo com uma frente unificada de gente que se preocupava. A ideia é nobre e acho que foi ela que permeou toda a era. É uma das principais coisas de que se precisa. E se você não tem isso, tudo o resto não importa mesmo. Verdade, precisamos da verdade. Deus é amor era uma das expressões de Highbury que a gente mais via em bottoms, muros. Mas Deus é verdade. Precisamos de verdade, não só amor. Você precisa de amor, mas precisa de um coração, de deixá-lo falar. Mas precisa de verdade, tem que manifestá-la. Acho que a gente precisa de mais que amor. É muito importante, mas precisamos de sobriedade, de muita energia positiva e de saber de onde vem a próxima refeição. Eu descobri isso. Pode chegar longe com amor, mas ele só não adianta não. Os Beatles, na época, eram também extremamente ricos e talentosos. Eram músicos brilhantes. Tudo o que precisamos é amar o planeta e a espécie humana como parte dele. Se o amor for a expressão daquela devoção, apreciação do universo, então, sim. Acredito nisso até morrer. O amor pode ser trivial e entediante e assombroso, mas é a resposta. Is the answer. I agree with anybody who would say it was a lot of old cobblers, that it had no meaning and was poisonous, period. I think it was poisonous for people who were
E há uns poucos que não sobreviveram. Não muitos, embora alguns fossem famosos. Mas o ano não morreu. Ele continua. Whatever else to do, because you just can't stop. You find yourself doing it whether you want to or not.